real. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu tentei fazer no máximo pra mostrar tudo bonitinho pra vocês. Eu tenho que confessar que ela foi muito simples, muito fácil, muito rápida pra fazer. Eu fiquei totalmente surpresa, porque eu, por exemplo, eu comecei a fazer à 1 da tarde, terminei antes das 5, e nisso eu ainda parei pra assistir Friends. Então, maravilhosa, ela é tudo de bom. Eu comecei marcando o início do tecido onde eu ia usar, porque ele era muito grande, eu não ia usar tudo, né? Então eu marquei 70 centímetros de altura e 80 de largura. E aí eu cortei. Para cortar eu usei uma régua de PDF mesmo, porque ela me ajuda mais a ter controle da tesoura. Então eu dobrei o tecido depois de ter tirado as sobras dos lados do tecido. Eu dobrei ele e eu coloquei ele no meu corpo para ver se o tamanho estava bom. Depois de ter dobrado e ter visto que estava tudo ok com o tamanho, eu coloquei alfinetes nas bordas para poder fazer com que o tecido não fique escorregando toda hora que eu for costurar e eu não errar o ponto. Aí eu coloquei esse pinguinzinho fofo só para ele não escapar da mesa. Depois que o tecido estiver prontinho para começar a costurar, eu começo a preparar minha máquina, e aí eu pego essa minha caneca maravilhosa de Butterbeer, onde eu coloco o meu carretel para ele não ficar escapando e tal, e eu começo a passar a linha por toda a máquina até chegar à agulha, e na verdade é bem simples, porque tem as instruções na máquina. A linha que eu uso, ela é um pouco creme e ela é poliéster. Mas não tem problema a cor dela, porque mesmo o tecido sendo preto, ele ainda tem vários pontos claros das flores e tudo mais. Eu tô usando uma máquina, mas não quer dizer que é impossível fazer à mão ou com cola, por exemplo, porque eu já vi nas duas opções e é bem simples. O ponto que eu uso na máquina é um ponto reto, é o ponto mais simples que existe. Então, real, muito fácil mesmo. Depois que o tecido tá todo afinetadinho para não escapar, a gente começa a costurar. Aonde a gente costura? Nas laterais maiores, onde a gente não colocou alfinete. É a lateral onde a gente dobrou e ficou a dobra, de um lado é a dobra, do outro fica solto. São as duas maiores. Tem que ser exatamente nessa para costurar. É muito importante quando a gente faz uma costura reta que no início a gente dê um arremate e no final também. O arremate é aquele botãozinho com uma setinha que eu ficava apertando no início. É nessa hora exata que eu faço o arremate, eu aperto o botão e o tecido ele vai costurando para trás, fazendo com que a linha não solte. E essa é a Bela esperando pacientemente a bobina encher de novo. Um truque que eu resolvi mostrar para vocês é pegar um elástico e colocar na base da máquina, porque assim ela vai limitar o seu espaço e você não vai costurar tão errado assim, tipo, vai costurar reto. E assim ficou o acabamento da costura. Aqui eu tava tirando mais um pouquinho de excesso que ficou do tecido, porque ele acaba atrapalhando muito se você não tira. Todo esse processo que a gente fez até agora, o tecido tinha que estar ao contrário, estampa com estampa. Então, nesse momento, a gente vai estar desvirando ele, pegando as laterais que estavam com alfinete e fazendo acabamento nelas. Como assim acabamento? A gente pega um pedacinho do tecido, uma faixa, e dobra para dentro. Prende com alfinete para não escapar. E então a gente só costura e vai ficar com o acabamento todo bonitinho. Tipo das blusas, por exemplo. Então a gente corta todo o excesso que ficou dessa faixa que a gente dobrou para dentro e vai ficar a coisa mais linda. Chegou a hora que vai fazer toda a diferença na blusinha. A gente pega a lateral embaixo, vai desde a costura que a gente fez anteriormente
e mede 7 centímetros e faz uma marquinha. E aí na lateral de cima a gente mede 4 centímetros e faz uma marquinha. E então você mede 1,5 centímetro ou 2 até dessa marca que você fez e faz uma paralela a ela, que nem que eu tô colocando agora na foto. Então pegamos essas marcas e fazemos duas retas, uma paralela à outra com 1,5 centímetro de diferença e costuramos as duas. Lembrando que sempre nessa blusinha a gente vai estar usando o ponto reto. Então vão ficar essas duas costuras que vão formar tipo um túnelzinho. Nesse túnelzinho a gente vai passar um tecido com um grampo, a gente coloca o grampo no meio do tecido, passando por todo o caminho. Você pode escolher fazer isso primeiro no caminho de cima da blusa ou no caminho de baixo da blusa. Depois de ter feito isso, o tecido vai ficar por meio da blusinha, com uma ponta para cada lado dela transpassada. Digamos que você resolveu passar primeiro o tecido pelo caminho de baixo. Então você pega a ponta esquerda do tecido de baixo e leva até a entrada direita do tecido de cima. Faz isso com o outro lado também e tá pronto. Lembrando de fazer um nó com as duas pontas que sobrarem, você pode esconder ele. Primeira opção de look, eu optei por uma saia, ela meio veluda com botões aqui na frente, super amorzinho, e com uma blusinha. E eu achei tão linda, eu tô apaixonada. Essa é a segunda opção de look, com uma camiseta preta. Ela tem até gola alta, mas aqui não aparece tanto. Na verdade, acho que eu até dobraria pra ficar assim, só ficar essa linha. Pra esse look, por exemplo, eu trocaria esse cordão por um preto. E como que eu fiz esse cordão? Bem simples. Como que eu fiz esse cordão? Eu peguei uma camiseta velha, de malha, muito importante, porque ajuda a se esticar. E eu cortei toda a barra. E depois que eu separei da camisa, ficou um círculo gigante, cortei no meio pra ficar duas pontas. E eu fiz o processinho que eu já expliquei. Eu tentei fazer o cordão com o mesmo tecido da blusa, só que esse tecido que eu usei, ele é um crepe, ou seja, ele não estica e não ficou muito bom. Então eu